você, bom dia para você que teve a oportunidade, né, de abrir os olhos, contemplar a vida, a beleza da vida, né, uma segunda-feira de chuva em Maceió, mas com certeza de muita alegria, de muita esperança e sem dúvida é o que a gente deseja para você, muita paz, muita alegria mesmo, muita prosperidade para esta segunda-feira, para este feriado e para toda a semana, não só para você, mas para os seus filhos, parentes, vizinhos, amigos, para aqueles que estão perto de você, para quem está bem longe, mas que você tem um carinho todo especial. Já está no ar o seu programa Cortando com Ariel Fernandes, que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25 para quem é assinante NET. E aí, o nosso entrevistado de hoje já está aqui na TV Mar, eu vou falar daqui a pouco quem é, e é um assunto muito importante que diz respeito a toda a sociedade. E você vai ver também uma matéria muito importante. Agora, veja bem, se você quer indicar o programa e essa pessoa ainda não é assinante NET, ela pode assistir agora mesmo, pela GazetaWeb.com. O Fábio vai estar mostrando para a gente aí exatamente como é que você pode assistir através da Gazeta Web, o portal Gazeta Web. Lá na primeira página, você vai ver o nome, lá no lado esquerdo, tem o nome TV Mar, você vai clicar ali em cima e com certeza você vai estar assistindo simultaneamente, exatamente o que está acontecendo no momento. Por exemplo, agora você vai estar assistindo o nosso programa pela GazetaWeb.com. Mas olha aqui, se a pessoa não tem tempo de assistir o programa agora, porque está dormindo, porque hoje é feriado, né? Para alguns, hoje é feriado. Ou a pessoa está trabalhando e não pode assistir o programa agora, ela pode, depois de 11h30, meio-dia, já vai estar no YouTube. Tá aí o YouTube, você chegando na primeira página, você vai digitar TV Mar, canal 25, e você vai estar tendo a oportunidade de assistir qualquer programa da TV Mar. Com certeza, todos os programas de ontem e daqui a pouco já o nosso programa, e todos os programas, daqui a pouco você vai ter a oportunidade de assistir, 11h30, meio-dia, pelo YouTube. E aí é muito fácil, pode indicar para os seus amigos, que com certeza você vai estar colaborando, né, com o desenvolvimento, com o crescimento, com o conhecimento dos amigos. E hoje nós vamos conversar com o advogado criminalista Raimundo Palmeira. Ele vai falar um pouco sobre as personalidades criminais e a ressocialização no nosso estado. Ele, por exemplo, ele vai falar para a gente exatamente sobre o psicopata, por exemplo. O psicopata, ele é considerado inimputável, ou seja, quando ele pratica um crime, ele deve ser responsabilizado segundo as normas, segundo a Constituição do nosso país. É ele que vai falar exatamente sobre as diferentes personalidades e quem que pode ser responsabilizado e quem, diante de uma doença, de algum problema, não deve ser responsabilizado. Ele vai falar tudo, inclusive sobre ressocialização. E você também vai conhecer um pouco mais sobre a campanha do governo estadual do CPF na nota, né? A gente fica naquela dúvida, algumas pessoas, aí a Bolsa do Caixa fala, CPF na nota, senhor, CPF na nota, senhora, e aí as pessoas, diante de tantos comentários, não quero não, outros querem, enfim. Aí o nosso repórter Viderlan Araújo, ele tem muita informação sobre este assunto, tirando as nossas dúvidas. Portanto, você tem esses dois grandes motivos para pedir para o seu amigo, seu parente assistir o nosso programa. E você pode ligar para a TV Mar, o 33 77 90 97, você pode ligar aqui para a TV, participar de todos os programas ao vivo, e você também pode mandar, que agora é o que está na moda, uma imagem, uma fotografia, um vídeo da sua rua, do seu bairro, daquele problema que você já bateu nas portas do poder público por dezenas de vezes, não foi atendido, e você quer que a imprensa vá até
O local está aí, 98-107-9872. Esse aí é o nosso WhatsApp e você pode mandar um recadinho, pode mandar imagens, né? Vídeos, e aí toda a equipe de jornalismo, coordenada pelo diretor Vonei Malta, está aí a jornalista Laira Santa Rosa, Morena Melo, Porlane Santos, todos vão estar lhe atendendo com muito carinho e vai pedir para uma equipe ir até o local para investigar e possivelmente publicar, tá certo? Isso que você está precisando mostrar para a sociedade. Tá bom? Então, fica essas dicas para você. A empresa Rentalk abriu seleção com 2 vagas para quem atua com linguagem de sinais. Os profissionais podem se inscrever até o dia 15 de julho, enviando o currículo para o e-mail contato@rentalk.com.br e preenchendo o formulário disponível no link. Os cargos são de analista em língua de sinais e assistente em língua de sinais. Para ocupar a função, os profissionais devem ter disponibilidade de trabalhar em Maceió, ter domínio da língua portuguesa e de Libras e ter capacidade de se relacionar e saber trabalhar em equipe. Bom, tá aí essa dica, muito especialmente também saber trabalhar em equipe, porque tem gente que tem muita capacidade naquilo que faz, mas não tem facilidade de relacionamento, e isso é um defeito aí um tanto considerado grave, né, para quem precisa trabalhar em equipe. E hoje os católicos celebram o dia de São Pedro, o último santo celebrado nos festejos juninos. E para comemorar a data, hoje a partir das 15h30, a procissão de São Pedro vai interditar algumas ruas do bairro do Bebedouro. A concentração será na igreja dedicada ao santo, na Travessa Sargento Oséias. No cortejo irá passar pelas ruas Tobias Barreto, o cortejo vai passar exatamente pelas ruas Tobias Barreto, Cônego Costa e pela Avenida Durval de Góes Monteiro, e depois pelas ruas Doutor Passos de Miranda, João Leite Sobrinho, Cônego Costa, João Leite Sobrinho, já voltando, né? E terminará no mesmo local da concentração, tudo ali naquela região de Bebedouro. Então, os católicos, muito especialmente, fica essa dica aí, e as pessoas que querem, né, precisam passar pela região, devem também evitar o trânsito para que não fique cada vez mais caótico, né? E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou um novo mapa de limites territoriais de Alagoas. 16 municípios alagoanos tiveram alterações de seus limites municipais. Os ajustes cartográficos mudam para as cidades de Arapiraca, Atalaia, Branquinha, Cajueiro, Canapi, Capela, Craíbas, Feira Grande, Igaci, Lagoa da Canoa, Maceió, Mata Grande, Murici, Ouro Branco, Rio Largo e Satuba. Na prática, as alterações fazem parte da rotina das populações e já foram incorporadas na estimativa populacional que muda aí o fundo de participação dos municípios, tá certo? Então, fica também essa dica para o pessoal dessas regiões aí, desses municípios do nosso estado, tá certo? Então, a gente hoje não vai fazer o comentário da Gazeta de Alagoas, né? Mas eu quero, até porque eu estou precisando e estou ansioso por essa entrevista aí, né, com o advogado Dr. Raimundo Palmeira, que vai falar um pouco sobre a psicopatia, né, quais as personalidades, as mudanças de comportamento, quais as pessoas que estão inseridas aí entre essa categoria de inimputáveis, pessoas que não pagam, né,
pessoas que cometem determinados delitos, crimes, e elas são inimputáveis. Quais são? O psicopata é? Parece que sim, acho que não. Quem vai falar vai ser o doutor Raimundo Palmeira, um dos mais conhecidos advogados criminalistas do nosso estado e, por que não dizer também, do Brasil. Grande professor da área e com certeza ele vai dar todas as informações para a gente. O nosso intervalo é bem rapidinho e a gente volta já. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo! O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com o desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Resolver velhos problemas é preciso uma nova atitude. Melhorar a saúde, por exemplo, é um enorme desafio. O primeiro passo do governo de Alagoas está sendo fazer funcionar o que já existe. Hospitais do interior serão recuperados e equipados. Assim, pacientes de outras regiões não precisarão buscar atendimento em Maceió. Também colocou para funcionar em Arapiraca a unidade de emergência Daniel Uli, reforma que se arrastava há anos. Ao mesmo tempo, o governo abriu no HGE as unidades de AVC e de infarto, as duas principais causas de morte em Alagoas. Entregou 6 novas ambulâncias de resgate e em breve vai concluir as obras da maternidade Santa Mônica. O caminho para mudar a saúde é longo, mas com trabalho sério a gente chega lá. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874.
Pois é, estamos de volta. Eu quero mandar um abraço para o pessoal do Riacho Doce. Ontem um redemoinho ali no mar, surgiu no mar, destruiu alguns telhados, derrubou até paredes ali. Incrível, né? A gente nunca tinha visto esses negócios aqui no nosso município, mas é bem verdade, arrancou telhados e foi uma coisa muito mais séria do que a gente imagina. Portanto, um abraço aí para o pessoal que está consertando, especialmente o pessoal ali do Djalma Construções, né, na principal ali do Riacho Doce. Forte abraço para a Márcia Feitosa e com certeza vão estar consertando aí logo, logo esse telhado que foi arrancado ontem por volta de às 13 horas, coisa bem rápida, mas que realmente levou uma boa parte do telhado de algumas casas. Gente, a partir do dia 1º de junho, o consumidor não encontrará mais as lâmpadas com filamento incandescente de 60 watts para comprar. Já as de 25 e 40 watts deixarão de ser produzidas em 30 de junho, mas poderão ser comercializadas apenas por mais um ano, né? Por mais um ano. A mudança atende a cronograma estabelecido pela Portaria Interministerial 1007 dos Ministérios de Minas e Energia e da Ciência e Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de dezembro de 2010. Apesar de mais caras que a incandescente, gastam menos energia e duram mais. Então, consequentemente, a gente entende que termina sendo mais econômica, não é? Então, a gente deixa também essa dica aí, as pessoas que ainda estão com esse tipo de lâmpadas, troquem o mais rápido possível para evitar aí desperdício também de energia. Gente, o CPF na nota é o serviço do governo estadual implantado para ajudar a aumentar a arrecadação fiscal. Apesar dele ter sido implantado há alguns anos, muita gente tem medo de utilizá-lo e perde alguns benefícios que podem ser retornados em forma de ganho financeiro. Vamos acompanhar agora uma reportagem de Viderlan Araújo, que explica melhor esse serviço. Vamos conferir. Muitos alagoanos ainda têm dúvidas a respeito do que é de direito para quem coloca o CPF na nota. Ainda há uma certa restrição por parte de muitos alagoanos também, por entender que existe um cruzamento de contas e que pode ser feito um levantamento para também ter o governo um acesso preciso a contas e movimentações de cada usuário durante cada período. Nós vamos conversar a respeito desse assunto de uma maneira bem mais profunda e eu diria que informativa para os telespectadores da TV Mar Canal 25 com a Glácia Tavares, ela que é coordenadora do Programa de Educação Fiscal e vai explicar para nós inicialmente, Glácia, muito obrigado inicialmente por nos receber, os sorteios. Existe essa questão de sorteio para quem declara o CPF nas notas fiscais? Um grande abraço, muito obrigado por nos receber. Existe o sorteio, sim. O sorteio ele é um ato discricionário do secretário da Fazenda, né? A lei que instituiu esse programa de campanha, que é a Nota Fiscal Alagoana, você participa através de créditos, onde você compra, pede o documento fiscal e, naquele momento, no estabelecimento, você fala sobre o seu CPF, dá o número do seu CPF, né? E, a partir daí, sempre que você pedir e informar o seu CPF, comprove o cadastro que você tenha feito, porque é preciso que você entre no site da Secretaria e se cadastre na campanha. Aí você faz um cadastro com seus dados pessoais, onde inclui seu CPF e um número de uma conta, ou conta corrente ou conta de poupança, para que quando você solicitar os créditos que você acumula, o Estado possa disponibilizá-los na sua conta. Existe um limite nessas movimentações depois do cadastro feito? Você já informou que a pessoa tem que ir até o site para poder participar da campanha e acompanhar até mesmo esses pontos, não é isso? Existe um limite? A pessoa, por exemplo, qual é a maneira da base de cálculo que é feita para saber, por exemplo, e dar uma ideia daquele que ainda não fez e que possa aderir a esse projeto? Não, se eu entendi bem a sua pergunta, limite para eu ter o crédito... Para que um consumidor possa buscar esse crédito, tirar esse crédito.
Pela lei, é da seguinte maneira. Tirando as substituições tributárias, as mercadorias que estão dentro do sistema de recolhimento de tributo substituído tributário, até 30% do valor do imposto destacado. Então, vamos supor que você faça uma compra de R$100. Então, 17% de R$100, né, é R$17. Certo. Então, seria até 30%, e o Estado tem devolvido esse limite do imposto destacado, daquilo que não é substituição tributária. Então, aquele valor se credita na sua conta. Certo. Agora, esta conta, ela é feita por você. Na Fazenda, você entra no site e aí você faz o seu cadastro, com o seu nome, seus dados, seu dado bancário e tal. E aí, a partir do momento que você começa a comprar, que você deve sempre pedir o documento fiscal, você pede para colocar o CPF. Agora, é preciso que antes você se cadastre no site da Fazenda. Não basta você chegar na loja e botar o CPF. Se você não fez o cadastro, você não está na campanha. Para estar na campanha, tem que fazer o cadastro no site. Perfeito. Glácia, a respeito, existe prazo, por exemplo, expirar, de fazer um resgate de créditos, existe esse prazo? Existe. Existe um prazo que a lei assim trata, né, de até 5 anos. Né? A lei atual dá um prazo limite de até 5 anos. E a respeito de saber mesmo quanto crédito tem, o site ele informa, ele traz essas informações também, tudo isso? Quando você se cadastra na campanha, você criou a sua conta. Aquela conta é pessoal, né? Então, você tem acesso a ela, porque você cria uma senha para acessá-la. Caso você esqueça a senha ou perdeu a senha, você se dirige aos nossos postos de atendimento, que são todos os JAS, né? Quer dizer, com exceção ainda do Shopping Maceió. E aí você pede os seus créditos. Outra coisa, a Fazenda não paga os seus créditos se você não pedir. Porque como a conta é pessoal e só você tem acesso a ela, então é preciso que você entre nela e solicite o pagamento dos créditos. Ok, então conversamos com a Glácia Tavares. Muito obrigado, viu, Glácia, por nos receber e trazer esses esclarecimentos. Então tá aí, o cadastro precisa ser feito para que você possa também, consequentemente, ter acesso aos benefícios e, como a Glácia citou, é preciso também solicitar o repasse desses recursos junto ao governo para, obviamente, você ser contemplado com a campanha, né, Nota Fiscal Alagoana. Com imagens de Valdemir Soares, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 da NET. Pois é, Viderlan, é o que eu sempre falo aqui, né? A falta de explicação, de orientação, né? De propagar, né? É exatamente o que leva a população a não ter conhecimento. E aí fica com medo. Mas muito bom o esclarecimento e com certeza algumas pessoas vão passar agora a utilizar mais, dar mais o CPF nas notas. Agora, olha aqui, defender. Essa é, sem dúvida, a palavra-chave para os advogados, em especial o criminalista. Profissão difícil, compreendida por uns e indagada por outros. Mas a Constituição é clara. Qualquer cidadão tem direito à defesa. E é isso que o advogado Raimundo Palmeira tem feito ao longo de sua carreira, com maestria. Além da atuação como advogado, Raimundo Palmeira é um pesquisador da mente humana e é com ele que vamos falar agora. Doutor Raimundo Palmeira, como é trabalhar como advogado criminalista? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ariel. É um prazer estar aqui no seu programa, um programa que se diferencia pelo elevado nível cultural, de informação que traz ao seu público telespectador, público da mais alto nível. Eu teria lhe dizer que, eu costumo dizer que a advocacia criminal é a profissão mágica. A profissão mágica porque ela disseca o ser humano. Ela vai além. O juiz criminal, o promotor criminal, não mergulha na subjetividade das partes como mergulha o advogado. Dizia Carnelucci que, por mais que as constituições digam que o advogado, o juiz e o promotor são iguais perante a lei, o lugar do advogado é ao lado do réu. E, normalmente, o réu está lá no último degrau da escada.
Então, a nossa profissão é pedir. É uma profissão despida de autoritariedade, mas o bonito do pedir é o de secar para servir de base ao pedido, para fundamentar o pedido. É a profissão onde você encontra o ser humano nu, onde você trabalha com emoções, onde você trabalha com a falibilidade humana. Então, a nossa função é defender, mesmo quando estamos acusando, estamos defendendo os interesses da vítima. Então, o advogado é, sobretudo, um defensor. Se eu tivesse que buscar um termo, eu diria que o advogado é o protetor. Quando toda a sociedade fecha a porta na área criminal, quando o indivíduo é lançado à sarjeta do esquecimento e, muitas vezes, da injustiça. Às vezes, a única voz por ele que ele conta é a figura do advogado. É verdade, doutor Raimundo. Nós, sociedades, a gente realmente fecha a porta para qualquer homem, qualquer mulher que comete um crime. A gente não consegue mergulhar neste sentimento, entender exatamente o outro lado. Isso o senhor colocou muito bem e é interessante essas colocações. Agora me fala uma coisa, como é que a psicologia, o senhor que também é um estudioso aí dessa ideia da mente, como é que a psicologia tem ajudado no direito? Tem sido importante? Veja bem, aos poucos se está descobrindo, quando eu falo em relação aos operadores do direito, promotores, juízes, delegados de polícia, advogados, advogadas, se tem descoberto muito lentamente, muito de leve, mas já se tem descoberto a importância essencial do que eram chamadas antigamente de ciências disciplinares, disciplinas auxiliares. A psicologia era uma delas. Hoje a gente sabe que não são disciplinas auxiliares, porque a gente está em fase de inter-relação. Há uma interdisciplinaridade. A psicologia é tão importante para a aplicação da lei, digamos assim, com justiça, quanto é o próprio direito. Interessante. E como é a sociologia, como é a economia, a ciência política. Hoje, quando a gente está trabalhando com crime, com a área criminal, a gente vê que a criminologia é muito mais importante do que o próprio direito penal. E o que é a criminologia? Sim. Se não a junção da psicologia, da sociologia e das demais ciências causal explicativas. Por exemplo, as neurociências hoje, a neuropsicologia aí abrangida, ela tem feito descortinar horizontes que a gente acreditava fechados. Por isso, quando a gente hoje pode buscar a explicação de um crime, um homicídio, por exemplo, violento, com aparência de cruel e sem um motivo aparente, aí a gente vai buscar numa epilepsia psíquica condutopática, uma epilepsia que é setorializada no lobo temporal, e aí o indivíduo não tem queda brusca, o indivíduo não tem convulsionamento, apenas perde o controle dos impulsos. E aí, para o leigo, ele não teve absolutamente nada, matou foi um cara cruel, friamente. Não existe, aprenda o telespectador a desconfiar do crime sem motivo. Só há um criminoso que mata, que furta, que estupra sem motivo. Qual? E esse criminoso é o doente mental, é o psicótico. Mas aí já é um motivo a doença mental, né? Hoje a gente descortinando nas neurociências a possibilidade, inclusive, de quadros, de patologias neurológicas estarem na base de comportamento violento. Repara como isso é importante, não só para explicar, mas quando a gente conhece a motivação, a gente tem uma facilidade maior de buscar a cura, né? De se buscar o controle. Mas nós estamos numa sociedade que inverte a ordem das coisas. Ao invés da criminologia vir primeiro, a busca da explicação da conduta criminosa e a tentativa de intervenção naquela personalidade adoecida ou só desestruturada, se traz o direito penal. Se quer resolver tudo com a pena. Interessante, doutor Raimundo. Agora me fala uma coisa, o psicopata, eu tenho essa dúvida, um pouco de dúvida em relação a isso. O psicopata, ele é inimputável ou não? Ele não é inimputável? Nós estamos nos debruçando aí sobre uma das grandes polêmicas da ciência jurídica. Você ainda encontra inúmeros doutrinadores juristas no direito ainda relacionando o transtorno da personalidade antissocial, mais conhecido comumente como psicopatia, como psicopata, certo. como
portador de semi-imputabilidade. Já se defendeu que ele era inimputável e hoje os juristas trabalham equivocadamente, eu vou mostrar por quê, equivocadamente, de que o psicopata é semi-imputável. O que seria o semi-imputável? Exatamente. O que é o semi-imputável? Hoje o termo utilizado pela lei é culpabilidade reduzida. Portador de culpabilidade reduzida é o semi-imputável. O semi-imputável é aquele cidadão que, apesar de ter a concepção da ilicitude do seu ato, ele tem consciência e tem alguma autodeterminação, mas ele tem essa autodeterminação e ou essa consciência da ilicitude do seu ato reduzida, diminuída. E no caso seria por força da vontade, do desejo impulsivo de cometer o crime. Ora, quando nós vimos para a psicologia e nós temos um erro muito grande de querer diagnosticar todo mundo que comete crime ou mais de um crime como psicopatas ou como antissociais, e às vezes não são, às vezes é alguém só que está inadaptado à sociedade, às vezes é alguém que não recebeu a oportunidade de vida, que não recebeu por parte do Estado, por parte da própria sociedade, e não teve aqueles mecanismos primários de controle, família, sociedade, às vezes um trauma muito grande pode levar o indivíduo a agir violentamente naquele ciclo da violência, sem necessariamente ter uma personalidade desajustada. Certo. Mas veja bem, quando a gente vai trabalhar com o psicopata mesmo, o antissocial, o antissocial é um quadro ainda de gênese não muito bem explicada ainda, certo. No momento em que a psicologia conhecer exatamente o que é que gera a psicopatia, ela vai conhecer os mecanismos de controle, aí a gente vai poder dizer assim, o psicopata vai se submeter a uma terapia e vai sair curado. Curado entre aspas, porque não é doença. O antissocial, ele é um cara que tem a personalidade mal formada, desajustada somente. Então vejam bem, o que é que a gente vai ver? Quando a gente vai procurar, que encontra um cidadão com todas as características do antissocial, do psicopata, não se pode dizer que ele não tinha consciência da realidade, porque dentro de uma explicação psicanalítica, ele tem o ego. O ego, aí para o telespectador, o ego é aquela componente social. Então o ego dele é super desenvolvido, só que ele vive em função do id. O id é o aspecto animal, o bichinho que todos nós somos quando nascemos. Se você soltar o seu filhinho pequenininho de 6 meses com fome, ele vai comer a comidinha do cachorro e vai ficar alegre, vai ficar satisfeito. Se não tomar conta. Sim. Porque o animal... Somos seres sociáveis. E se a gente não viver em sociedade, claro, nós aprendendo... Mas aos 6 anos, aos 6 meses de idade ainda não desenvolveu a sociabilidade. Então você tem só id. O antissocial, ele desenvolve o ego demais, mas a serviço do id. Então ele vive regido pelo princípio do prazer. O prazer é o atendimento às necessidades. E não tem superego, aí é que é o problema. Ele não tem culpa. Então, só resumindo, concluindo esse raciocínio, por que ele não seria inimputável? Porque ele tem consciência e autodeterminação. Vou dar um exemplo. Se o psicopata tiver certeza, o antissocial tiver certeza de que vai ser preso no cometimento de um crime, ele muda de vítima, muda de hora, muda de local. O doente mental, não. O psicótico pode estar coberto de polícia. Interessante. Então o psicopata, se ele, em algum momento, ele tem a consciência que, cometendo aquele crime, ele vai ser preso, ele muda de estratégia, muda de vítima. Muda até de vítima. De horário, muda de tudo. Exemplo, o maníaco do parque. Tem essa consciência. O maníaco do parque, inúmeras das garotas que ele tentava envolver, ele não envolvia. Ele não insistia naquela garota, ele ia para outra mais frágil. O doente mental... por isso que ele não é inimputável. Ele não é inimputável, ele tem consciência. Tem consciência. Ele tem consciência e autodeterminação, porque eu vou dar um exemplo da falta de autodeterminação. O doente mental não se controla. O psicótico, por exemplo, no momento de surto. Se eu, psicótico, esquizofrênico, paranoide, a título de exemplo, sonhei ontem, vi ontem, alucinei ontem vendo o anjo Gabriel me dizendo que eu sou o salvador do mundo e eu preciso matar o anticristo. E aí eu vi nas imagens que o anjo Gabriel me passou do anticristo, o José da Silva, coitado, um trabalhador da rua. Quando eu encontrar o José da Silva, eu vou matá-lo a marteladas, a tiro, a faca. Posso saber que sou preso. Eu estou salvando a humanidade. Repara, eu não tenho a consciência do ato. E quando tenho, não consigo controlá-lo. Um exemplo, a minha mão perde o controle.
dentro da minha base delirante, alucinatória, né? Perde o controle a minha mão. Então, ela vira do mal a mão direita. E aí eu vou tentar matar alguém segurando com a esquerda. Não faça isso. Eu tenho consciência de que é errado, mas eu não tenho controle sobre o meu corpo. Certo. Então, autodeterminação e consciência são os dois elementos geradores da imputabilidade, de poder responder penalmente. Então, essas diferentes personalidades, né, do homicida, né, não é algo fácil de identificar. Não, muito pelo contrário, exige exame detalhado e especialistas. E com especialistas. Eu digo muito quando eu vou na parte da criminologia, quando eu vou trabalhar, por exemplo, na Universidade Federal de Alagoas, eu pego o segundo período de psicologia forense, que é uma aplicação da psicologia ao direito, e pego no terceiro período já a criminologia. Quando eu vou trabalhar com personalidades criminais, trazer aquele conhecimento psicológico aplicado ao crime, eu tenho muito cuidado para avisar logo no primeiro período, eu digo logo a garotada, digo, olha, cuidado, não vão se autodiagnosticar, porque um especialista leva pelo menos 6 meses para ter uma base de diagnóstico. Não somos nós que nós vamos. Uma vez, Ariel, um fato interessante, eu dava uma aula sobre borderline. O transtorno da personalidade borderline é muito mais vítima, mas ele pode ser um criminoso passional. É um dos transtornos mais complicados e difíceis do psicólogo diagnosticar, porque ele traz traços de vários outros. Ele é um bipolar extremo, é aquela pessoa que amanhece alegre, 10 horas quer morrer porque nada presta, meio-dia está alegre de novo. Ele tem uma ciclotimia muito intensa e rápida. E tem um medo de abandono muito grande. Aquele namorado que sai pelas esquinas, seguindo a ex-namorada. Normalmente não vai agir violentamente, mas tenha cuidado, não é bom porque pode ser que tenha comorbidades. Mas vejam bem, e eu dando uma aula sobre borderline, aí quando eu entro pela madrugada no Facebook, tinha uma aluna minha, isso já fazem anos, mas bem novinha, na época, hoje advogada, brilhante e tal, aí dizendo assim, professor, preciso falar com você com urgência, 1h da manhã, na madrugada. Eu disse, essa menina matou alguém. Aí, quem é tal? Ela disse, eu sou sua aluna agora, comecei suas primeiras aulas. Professor, chorei o dia todo hoje. Eu disse, o que foi que houve? Aí ela falava com dificuldade, eu sou borderline. Aí eu disse, minha filha, não é por aquele dia, olha, aquela aula eu bati muito, eu tenho muito cuidado. Ela disse, não, eu quando entrei na aula, o senhor já estava dizendo, eu não vi o começo, mas eu tenho todos os traços. Aí disse, minha filha, você tem uma terapeuta? Ela tem, eu falei com a minha psicóloga, o que ela disse? Esse professor é doido, ele não lhe disse não que traço é diferente de estrutura. Ela disse, ele disse, mas chorava muito. Ele disse, mas eu tenho estrutura, não é traço não. Aí eu disse, minha filha, você tem quantos anos? Ela disse, 17, chorando, viu? No telefone já tinha ligado a essas alturas, porque eu estava preocupado. 17, disse, minha filha, você é uma adolescente, não é um borderline. Em suma aí, telespectador, borderline é um adolescente que não amadureceu e passa a vida toda por todos aqueles conflitos. Então, quando eu vou ministrar palestra, quando eu vou dar aula, eu bato muito nisso. Olha, um psicólogo especialista leva pelo menos 6 meses para conseguir diagnosticar um transtorno da personalidade. Não é numa aula que a gente vai estar diagnosticando. Agora, nos serve para quê? Nos serve para que, quando tenhamos uma causa, nós possamos ter a suspeita sobre a eventualidade de um transtorno, diferenciá-lo de uma psicose, quando pode haver uma inimputabilidade, e aí sim pedir a perícia psiquiátrica, psicológica, a perícia criminológica em geral, requerer judicialmente que os especialistas venham a traçar esse perfil. Doutor Raimundo, todos, né, segundo a nossa Constituição Federal, todos têm direito à defesa, mas em casos muito emblemáticos, o advogado ele pode escolher seus clientes ou ele pode rejeitar um cliente. Aí já vou fazer a pergunta, o senhor fique muito à vontade se quiser responder. O senhor já rejeitou algum caso conhecido no nosso estado? Sim, o advogado, ele procede a um primeiro julgamento, mas é um primeiro julgamento dentro da sua consciência, apesar de que ele não vai proceder a um julgamento objetivo. Mas no momento que você vai selecionar um caso para pegar, o primeiro ponto que eu aconselho aos meus clientes, acabou-se aquela história, aquele mito do advogado espertalhão, do advogado que vai mandar o cliente mentir. Isso hoje, inclusive, é antiético.
Então, eu bato muito para os meus alunos, eu digo muito, primeira coisa, você tem que acreditar no que vai sustentar. Eu costumo dizer o seguinte, talvez eu não agisse, eu digo talvez, vou explicar depois por quê, talvez eu não agisse como 90% dos meus clientes agiram. Talvez eu não tenha a mesma escala de valores que 80% dos meus clientes têm. Mas eu compreendo perfeitamente porque 100% dos meus clientes agiram. Se assim não fosse, eu não pegaria a causa. Agora, já recusei, sim. Aquele caso lá do francês, daquele advogado que foi morto, apareceu na mídia que os supostos autores, né, os acusados, procuraram o senhor e o senhor não pegou o caso. Nós chegamos a ser procurados, não é uma coisa que ficou pública, então não está no segredo profissional, até porque eu não tive nem o contato direto. O doutor Rodrigo Ferro, meu colega, foi fazer uma visita a um cliente em comum. Nós não somos sócios, mas eu chamo muito o doutor Rodrigo para parceria, que é um grande advogado. Minha sócia é a doutora Lívia Brandão, e brilhante, como o doutor Rodrigo. E o doutor Rodrigo trouxe não chegou a ser exatamente uma proposta, mas uma possibilidade de trabalharmos na defesa. Quando eu fui olhar o caso, a vítima, o Marquinhos, foi meu aluno lá do francês. Foi meu aluno, mas não foi simplesmente um aluno. Era aquele aluno que me procurava muito na época de faculdade. Então, veja bem, apesar das pessoas quererem passar uma imagem de que o advogado é um mercenário, o criminalista não pode ser um mercenário. Porque é a única área da advocacia, junto com a de família, que você tem que ter um tanto de emoção. E se você está num lado em que a vítima era uma pessoa que lhe era carinhosa, que você tinha uma amizade forte, você não vai se sentir à vontade. E se você não vai se sentir à vontade, se não está completamente convencido, eu aconselho, não pegue. Não pegue, porque a partir do momento que você pegar sem estar convencido da tese ou sentindo-se desconfortável por qualquer questão subjetiva do outro lado, a sua linha de defesa, você vai prejudicar o réu. A sua linha de defesa não vai ser boa, porque o seu trabalho é convencer. Se você não está convencido, é melhor largar a causa. Muito interessante. O advogado precisa, então, dessa emoção. Darken, ele é sociólogo, ele era, né? Darken, o sociólogo, o grande sociólogo, acho sociólogo, Darken, acredito que seja um sociólogo. Ele falou de fatos sociais comuns e fatos sociais patológicos. Então, em outras palavras, crimes comuns em todas as sociedades no planeta e crimes patológicos. Como é que é isso? Emily Durkheim, inclusive, é responsável por uma grande mudança das escolas criminológicas. Ele opera no século XIX, quando Lombroso trabalha com a criminologia determinista. Ele aparece no século XIX e ele vai inspirar a corrente criminológica da anomia, que não é ainda da chamada criminologia do conflito. Nós temos criminologia do consenso, que são os contratualistas, as correntes para as quais a sociedade é um todo perfeito, normal, harmônico, e o crime quebra essa harmonia. E as mais modernas que vêm, a criminologia crítica, que é a criminologia do conflito. Mas é inspirado em Emily Durkheim, quando ele diz o seguinte: dentro de uma sociedade sociologicamente observado, o crime é um fato, é um fenômeno normal. Choca, mas sabe por quê? Como a Constituição diz que todos nós somos inocentes, até que se prove o contrário, nós deveremos ser tratados como inocentes, mas isso decorre do fato de que, diametralmente oposto, todos nós somos criminosos, todos nós já matamos. Aí a garota sensível, que está aí assistindo o seu programa agora, dócil, incapaz de uma atitude violenta, já matou alguém. Como? Quando soube que o namorado estava na festa com a melhor amiga, ela já assassinou várias vezes a amiga. Eita. São os crimes psicológicos. Certo. Segundo Freud, até parricidas nós somos, e matricidas. Né? Então, aquele momento de ir à festa, ver o amor da sua vida, e que a mamãe proibiu, e você gritou: morra, velha desgraçada. Você está matando a mamãe naquela hora. Mas não passamos ao ato. O criminoso, por não ter fortalecido o sistema de freios e contrapesos, e é aí que o Estado que tem que atuar, não prendendo todo mundo nesse encarceramento desmedido. Alagoas hoje tem 5.000 e poucos presos. Quando o senhor fala desmedido... Provisórios.
Provisórios. Provisórios dá 4 mil e pouco, 3 mil e alguma coisa. Mas nós temos, mas onde eu vou chegar? Eu estou falando da totalidade, 5 mil. 5 mil alguma coisa, eu vi os dados ultimamente. Eu vi. Quando os nossos sistemas têm capacidade para 1.200 presos, Ariel, como é que eu vou querer ressocializar alguém sacudindo num depósito humano? Os juízes prendem cada vez mais sem necessidade. Pessoas que com uma tornozeleira em casa, homicidas, a maioria dos homicidas não representam perigo à sociedade, estariam com uma tornozeleira numa prisão domiciliar. Então o senhor está dizendo que a ressocialização em Alagoas não funciona? Não vai funcionar nunca enquanto se estiver encarcerando. Não se aumenta o número de agentes, não se prepara a base, não se dá condições econômicas àqueles que trabalham com o preso. Por exemplo, na Espanha, até o cozinheiro do presídio, que não tem contato direto com o preso, para trabalhar dentro do sistema é preciso ser formado na faculdade de criminologia. Lá a criminologia é um misto de psicologia e direito. No Canadá a mesma coisa. Ou seja, agora vai ver quanto ganha um cara desse, $6 mil, $7 mil por mês. Quer dizer, então tem como ressocializar, tem como ressocializar, se o Estado assumir a parte dele. Agora, imaginemos, senhoras e senhores, um local que seria para 1.200, mais ou menos, com 5 mil presos. E aumentando. E aumentando. Qualquer crime de repercussão, primeira atitude do magistrado hoje, no Brasil, principalmente em Alagoas, é decretar a prisão. Decreta-se, lança-se e deixa-se que o processo arraste. Aí fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, misturados com os piores. Pré-condenados, não é? E com os condenados por antecipação. Também muitos condenados. Sim. E que terminam sendo pessoas já de uma raiz. Eu vou dar um dado que talvez choque até os colegas criminalistas. Mas vou dizer pela larga experiência que eu tenho. A única vara hoje no Estado que trabalha com medidas alternativas, pasme, chama-se a 17ª Vara Criminal. A única vara que analisa a possibilidade de ter o preso fora da prisão. É mesmo? Independente do maior número. No fim do ano passado, a 17ª Vara concedeu prisões domiciliares inúmeras. Então essa coisa de bicho de 7 cabeças aí da 17ª, realmente tem esse lado positivo tem aí lado que positivo. Funciona. Tudo na vida tem um lado positivo. Muito bem, muito bem. Sem falar, agora, na simbolização da 17ª Vara é muito importante. Certo. A 17ª Vara tem um valor simbólico muito forte. Agora, eu não estou entrando na questão da legalidade, porque aí eu concordo com as críticas dos colegas, e muito, da estrutura. Gente, eu tinha tanta coisa para falar com o doutor Raimundo ainda, por exemplo, sobre o júri, né, o tribunal do júri, né, como é que eles veem, se a parte psicológica pode colaborar com o entendimento, enfim, muita coisa. Mas eu tenho uma última pergunta. Uma vez eu conversando com o senhor falou de um fato, para falar ali bem rapidinho, no posto de combustível que aconteceu com o senhor. O senhor lembra disso que o senhor falou? Sim. Como é que foi? Eu costumo também exemplificar o seguinte: quando eu digo que todos nós somos criminosos em potencial, eu quero dizer que nós não podemos lançar a lama da condenação prévia àquele que cometeu um ato, porque qualquer um de nós somos capazes disso. Eu vinha do sítio, fui à academia malhar e estava dentro do carro enxada, um facão amolado, entre outros materiais agrícolas. E aí paro para comprar uma água, quando vou dando uma ré, vem alguém enlouquecido, ensandecido numa moto, e eu parei o carro para que ele passasse, completamente errado. Se tivesse um pedestre, o motoqueiro teria atropelado. Mas um cara forte, jovem, e salta da moto me esculhambando. Olha, a primeira coisa que me veio nesse dia foi o facão amolado. Pensou no facão? Peguei o facão, vou apanhar desse rapaz. Ele com a moto atravessada na frente e o cara gritando. Para minha sorte, eu acredito que naquele momento as pernas tremiam, mas eu não ia ser massacrado por um cara musculoso, jovem, com os olhos vermelhos. Aquele posto ali vizinho da 2. E fiquei com ele por baixo da porta e dizia: cidadão, calma, não venha, eu parei e tal. E eu acredito que ele achou que era uma arma de fogo, senão tinha vindo e eu tem que cortar a mão dele. Você imagine um cara que defende o contra a violência a vida toda, que defende a pacificidade, passar por um ia ter que agir numa situação dessa. E o que iam dizer depois? Matou por um nada num trânsito, por quê? Ou cortou a mão do cidadão num trânsito, por quê? Se não tivesse nada para me defender, aquele cidadão ia massacrar.
E ao achar que eu estava com uma arma de fogo, porque se ele visse que era uma faca, talvez tivesse vindo. E talvez até tivesse me desarmado, porque era muito forte, cara. Então, quer dizer, a sociedade não olha que o cidadão, às vezes, para manter a integridade, precisa agir. É preciso que se analise cada crime. O crime besta de trânsito pode ter por trás o resguardar da própria vida. É importante que se analise detalhes. Bom, eu conversei hoje com o advogado criminalista, Dr. Raimundo Palmeira, dando algumas explicações importantes, né, para toda a sociedade. E olha, eu tenho aqui pelo menos mais umas 15 perguntas para o Dr. Raimundo. Marcamos outro dia. Vamos marcar um outro dia para ele vir aqui, para a gente conversar e nos informando ainda mais do que acontece aí no mundo do direito, no mundo da defesa e no mundo do crime, né? No mundo do crime, ele fala dos crimes de um modo geral. Portanto, um abraço ao doutor Raimundo, um abraço também para a doutora Lívia Brandão, né? Forte abraço para a doutora Lívia Brandão e toda a equipe do doutor Raimundo. Gente, e a programação de Maceió, do São João, dos 200 anos, se encerra exatamente hoje. No palco principal, o público vai aproveitar o show das bandas Magníficos Benedito Pontes e Banda Pé no Chão, Lula Sabiá, Jaques Seton, e no espaço Pé de Serra, o público vai aproveitar os shows de Agrício do Acordeon, Trio Mistura Fina e Zé do Brejo. As apresentações acontecem a partir das 20 horas e a gente... Hoje que é feriado, muita gente vai lá ainda prestigiar o São João 200 anos de Maceió. Portanto, um forte abraço, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, obrigado por permitir que o doutor Raimundo Palmeira, Ariel Fernandes, toda a equipe da TV Mais estivesse aí na sua casa por alguns minutos. Você vai ficar agora na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior com a Vez do Povo. Obrigado e até amanhã, se Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau.